no fim da jornada, a jornada começa. O rei Caspond estava à mesa na Câmara do Conselho, havia representantes do Norte e do Sul presentes, foi a maior reunião do Conselho em muito tempo, havia sacerdotes principais para todos os 6 deuses de ambas as regiões, a única figura que faltava era Gustave, pois estava ausente caçando remédios custódio. Ele passou os olhos pelo grupo, o chefe da guilda mercantil da capital, o general supremo dos exércitos do Norte e do Sul, o almirante da frota, e os chefes das principais casas nobres. Havia muito poder naquela sala, e era assim que tinha que ser. Para isso, ele cruzou os braços na frente do peito, e falou com uma voz que dizia saber que muitos não iriam gostar do que ele iria dizer. Todos vocês viram os relatórios. A teocracia Slane enviou as escrituras ao nosso país. Além disso, eles enviaram inquisidores ao nosso país para perseguir pessoas por motivos religiosos. Se isso não bastasse, Remédios Custódio está queimando aldeias camponesas daqueles que ela considera ser algo chamado de heteromorfo espiritual. Um homem barbudo rechonchudo levantou a mão, Caspond o reconheceu como o chefe da guilda dos comerciantes. Sim, majestade, eu já vi isso, mas, o que isso significa? Caspond fez uma pausa. Vejo que não deve ter sido incluído no relatório. Um heteromorfo espiritual é o que ela chama de qualquer um que segue o rei feiticeiro. Qualquer um que de alguma forma se conectou à justiça negra. Ela decidiu que tais pessoas não são pessoas, e as está executando, e até mesmo seus filhos. Ela foi ajudada nisso por grupos insurgentes apoiados pela teocracia Slane. Simplificando, senhores, o Reino Sagrado é agora o local de uma guerra por procuração sendo travada pela teocracia Slane contra qualquer coisa ligada a Enzo ou Algon. Houve rumores de horror, algumas de suas expressões eram de olhos arregalados, eram pessoas que obviamente não haviam lido o relatório. Alguns desses ataques não foram bem para a teocracia Slane. Recebi recentemente informações que relataram que a Escritura Cinzenta, uma das maiores da teocracia Slane, foi praticamente exterminada por Nenha Baraja e sua companhia de elite. O caos irrompeu entre nobres e sacerdotes, mas os militares estavam quietos e contemplativos. Eles sabiam por seus próprios relatos que mesmo as escrituras mais fracas valiam o equivalente a um posto de platina. Qualquer força que pudesse obter uma vitória sobre isso era uma para ser considerada. O rei bateu com o martelo na mesa para restaurar a ordem, e o general falou: mas isso agora não significa que ela e suas fileiras estão mais ou menos aleijadas como força de combate. Ele perguntou. Eles sofreram 10 mortos, então o rei feiticeiro ressuscitou todos eles, então ele transformou os corpos das escrituras em trabalhadores esqueletos, junto com os corpos de não sei quantos auxiliares, e agora ele os está alugando como trabalho em um dos templos. A teocracia Slane está totalmente furiosa, mas não menos do que eu. Caspond respondeu. Ele estava certo, ninguém argumentou que eles poderiam permitir que a teocracia Slane transformasse o reino sagrado em um campo de batalha, marchando com tropas para onde quer, queimando o que quisessem, incitando tumultos onde quisessem. Nem mesmo o mais arrogante nobre sulista queria esse precedente. A mais, o texto sagrado desta nova religião foi escrito, devo receber uma cópia em breve. E, ele fez uma pausa, contanto que o conteúdo não leve à nossa ruína, eu vou realizar o ritual de aceitação de sua fé, e vou pedir que nosso país se torne parte do reino feiticeiro, com a condição de que acabem com as ameaças ao nosso povo, e ajudem a expulsar a teocracia. Caspond disse pesadamente. O caos estourou. Você expulsaria os deuses, e seus servos, e convidaria os mortos-vivos. Isso é heresia. Isso é blasfêmia. Alguém disse, e Caspond bateu o martelo com tanta força que quebrou, e isso não parou o caos. Então pegou o machado de um guarda, e o bateu com força total na mesa de madeira, enterrando-o fundo o suficiente para que, quando ele o soltasse, não caísse. Agora a ordem está restaurada. Eu vou dizer isso uma vez. Não podemos derrotar a teocracia Slane, mesmo com eles sendo distraídos pela guerra com os elfos. Eles estão ganhando essa guerra, e fazendo isso com folga agora. O reino Restize não teria nenhum interesse em nos ajudar, e mesmo se eles quisessem, eles não poderiam. Os templos da justiça negra estão atraindo riqueza constante alugando os mortos-vivos, eles agora curam mais pessoas do que os templos, graças em grande parte devido à política que os próprios templos têm empurrado. Ele deu uma olhada nos padres de rosto azedo, dizendo-lhes em um relance que eles não tinham ninguém para culpar por isso, a não ser eles mesmos. Que tal contratar equipes de aventureiros? Alguém falou, nós realmente temos que nos tornar parte do domínio do rei feiticeiro.
Já fiz isso. A Rosa Azul aceitou nosso contrato, e está a caminho, mas não havia mais ninguém digno de nota em Restize. Para contratar equipes de qualidade suficientes para isso, tive que entrar em contato com. Sim. Irrantel. Eu tive que obter permissão do Rei Feiticeiro para contratar membros de sua guilda nacional para proteger nosso povo desta ameaça. Vocês todos entendem as implicações disso? Alguns dos mais sábios tinham expressões de compreensão, mas os outros, nem tanto. Isso significa, Caspon disse exasperado, que de uma forma ou de outra nossa segurança depende do Rei Feiticeiro. Isso significa que não temos outras opções para nossa defesa. Esta guerra por procuração criada pela teocracia Slane está prestes a estourar, e se eu não fizer algo para pará-la agora, então podemos muito bem nem ter nos incomodado em lutar contra Jaldabald. Porque estamos mortos de qualquer maneira, e pelo menos a queima é rápida. Sua voz era tão pesada e sombria que mesmo as coisas aparentemente ultrajantes que ele dizia não provocavam uma resposta alta. Deixe-me ser claro, disse ele com firmeza, não os chamei aqui para pedir conselhos, chamei-os aqui para informá-los pessoalmente sobre o que vai acontecer, vocês merecem isso. Enquanto isso, reúna seus exércitos, porque vamos precisar deles para expulsar invasores e esmagar traidores. Ao terminar de falar, o rei Caspond usou um pequeno cristal mágico que havia escondido em sua mão. O cristal não matou ninguém, não os deixou doentes, na verdade seu uso secreto parecia não adiantar nada. No entanto, ele sabia muito bem o que realmente estava fazendo, estava exagerando sua agitação emocional, impedindo sua razão, e inflamando seus temperamentos, não tanto que eles fossem visivelmente diferentes, especialmente depois da notícia que acabavam de receber, mas o suficiente para que estivessem mais inclinados a atacar ou reagir contra uma ameaça percebida. No entanto, eles viram o anúncio, bom ou ruim, agora eles o viam dessa forma, melhor, ou pior, do que de outra forma. Em sua mente, o pseudo-Caspond ficou profundamente impressionado com o trabalho de seu mestre quando se tratou de formular este plano. Alguém poderia ser perdoado por não saber que algo havia acabado, ou que qualquer coisa em comum além do anúncio havia começado, e como esse era o ponto, Caspond ficou satisfeito. Logo a reunião se transformou em brigas, e Caspond pediu uma pausa. Nada de novo será resolvido aqui. Se alguém tiver uma solução real diferente do que pretendo fazer, apresente-a, e caso contrário, volte para suas casas, consulte seus conselheiros, e prepare-se para ver a nação que conhecemos mudar novamente, para melhor desta vez, espero. Eles saíram um por um, e Caspond observou vários deles se contorcendo, e tremendo de raiva que não podia ser completamente escondida. Quando o último saiu, ele sorriu, entregando-se à satisfação do sucesso, e então recolocou sua máscara sem emoção, e voltou para seus aposentos para dormir durante a noite. Na manhã seguinte, um breve inquérito revelou que todos os nobres do sul haviam abandonado a capital, e estavam voltando para suas casas. Da mesma forma, muitos paladinos se ofereceram para caçar remédios custódio ou para escoltar os nobres do sul de volta para casa como uma guarda de honra, enquanto numerosos sacerdotes optaram por se aventurar em seus templos para oração e meditação. Enquanto Caspond examinava os pacotes de pedidos, ele não pôde deixar de rir. Era como se eles tivessem entregado a ele uma lista de inimigos, com pessoas que pretendiam se opor ao rei feiticeiro, ou que preferiam se juntar às forças da teocracia Slane, do que ver a aceitação dos mortos-vivos. Dopli Caspond, fingindo estar deprimido com o súbito esvaziamento de grande parte de sua corte, voltou para seus aposentos, e chamou seu mestre. Demiurgo chegou rapidamente. Foi exatamente como você disse, mestre. O Dopli Caspond declarou com um sorriso. Eles revelam sua lealdade por suas ações. Ainda assim, por mais que sejam, noto que a maioria deles é do sul ou tem laços firmes com ele, e verdade que existem alguns nobres, paladinos e padres daqui do norte também, mas, chocantemente poucos. Ainda poderia haver um problema que eu não vejo? Ele perguntou. Demiurgo andava pelo quarto real acariciando seu queixo enquanto o rei do reino sagrado se ajoelhava em silêncio. Acredito que se relaciona com a experiência deles com nosso mestre. Lord Ains é carismático, ele é poderoso. Muitos dos homens que você vê no norte têm experiência direta com sua generosidade, seu poder, sua sabedoria. Eles não o veem como um morto-vivo comum. Lembre-se que o primeiro adorador humano vem deste reino. Nem a Baraja foi a primeira, que não foi criada por ele ou um dos outros seres supremos. A ver nosso Deus por seu status divino, e lógico que esses quem teve mais experiência com ele veria mais da verdade do que aqueles que estão mais longe.
Não pense nisso, a lista que você tem é suficiente, vou copiá-la e devolvê-la a você esta noite para aprovações. A imitação de Caspond foi para a cama do rei, deitou-se, e dormiu com um sorriso no rosto que não desapareceu até que ele acordou de madrugada para encontrar os documentos em sua mesa esperando seu selo de aprovação. Em Nazarick. Precisamos monitorar o reino sagrado mais de perto. Ains disse: se meus seguidores humanos estão sendo mortos, isso é um grande insulto para nós, embora possa ser tolerado por enquanto, pois permitimos que as tensões aumentem. Quero garantir que observemos quem é o responsável, e que não esqueçamos eles quando todas as outras tarefas importantes estiverem concluídas. Enquanto isso, também quero ver relações mais amigáveis com a Rosa Azul. Embora não sejam especialmente fortes, eles são um poço de talentos que gostaria de absorver, e além disso, representam uma montanha de boa vontade. Ter a Rosa Azul concordando em trabalhar para nós, é como ter um bom nome, e uma boa reputação. Sua voz era serenamente confiante, mas dentro de sua própria cabeça ele só esperava que o que estava dizendo soasse inteligente. Demiurgo e Albedo assentiram sabiamente enquanto se ajoelhavam na frente dele. Claro, meu amado. Albedo disse docemente: todos aqueles que o insultaram terão seus rostos, casas e nomes identificados para que possamos capturá-los quando não forem mais necessários. Quando você planeja enviar Momon, meu senhor? Demiurgo perguntou. Ains queria entrar em pânico enquanto se perguntava por que enviaria Momon. Ele rapidamente retrucou: para que eu não interrompa nenhum dos seus planos, tenho que saber quando você precisará dele. Ains perguntou. Eu estava planejando solicitar que ele fosse enviado para onde a Rosa Azul está trabalhando depois que Caspond for morto, e o novo governante se recusar a pagar, para que, quando Momon souber disso, ele possa obter sua aprovação para pagar com o tesouro do reino feiticeiro, aumentando assim sua reputação diretamente antes de finalmente acabar com remédios de uma vez por todas. A voz ansiosa de Demiurgo saiu tão rápido que Ains mal conseguiu processar tudo, mas quando o fez, ele riu de uma forma que havia praticado muitas vezes. Ó meu querido Demiurgo, filho do meu querido amigo Hubert, você de fato adivinhou meu próprio plano. Ains disse como se estivesse feliz em ver uma criança crescer. Bom trabalho. Demiurgo tinha um sorriso radiante no rosto. Com isso, estou na base de uma montanha, mesmo que não veja seu pico, posso pelo menos realmente me maravilhar com a grandeza diante de mim. Em outra nota, pretendo dar um passeio por Arvinter, amanhã, já faz algum tempo, e gostaria de fazer uma visita a Jirkniv, também pretendo visitar Carne e Irrantel, e estarei de volta em alguns dias, então, por favor, cuide da papelada para mim. Ains disse, com medo por um momento de que eles pudessem fazer mais perguntas sobre seus planos. Tão cedo, meu senhor? Albedo perguntou. Tem que ser. Ains disse, como diz na biblioteca, um príncipe deve ser visto por aqueles que ele governa, ou ele será esquecido. Como você comanda, meu senhor? Albedo disse. Quando eles se separaram, e ele estava completamente sozinho, Ains só podia sussurrar em alívio para si mesmo. Ufa! Papelada e perguntas evitadas de uma só vez. No acampamento mercante. Neia foi a primeira a acordar, e quase entrou em pânico ao sentir um braço sobre ela, antes de perceber que não era que ela havia acordado pouco antes de um ataque, mas sim a forma como Scanna havia adormecido. Ela se permitiu dar um suspiro de alívio. Ela ficou imóvel, deixando sua respiração desacelerar, e seu batimento cardíaco desacelerar e relaxar. A noite anterior havia sido a primeira, e em retrospecto, ela não tinha certeza se teria acontecido se as coisas não tivessem acontecido do jeito que aconteceram na luta contra a escritura cinza. Ainda assim, ela descobriu que não estava infeliz, era bom se conectar com alguém, e quando percebeu que na verdade não precisava estar acordada ainda, ela se aproximou da esguia batedora de um olho só, e respirou fundo, inalando o cheiro de tudo ao seu redor. Aliviada por sua condição muito diferente nesta manhã em particular, ela se permitiu mover um braço sobre a mulher adormecida ao lado dela, e dar um aperto suave. No entanto, parecia que no momento da expressão gentil, ela havia esquecido que estava deitada com uma guerreira da justiça negra treinada por Sebas e Cocytus, e mesmo essa ligeira diferença foi suficiente para despertar a mulher instantaneamente. O olho de Scanna se abriu rapidamente, e arregalado, e aquilo que havia acontecido com Neia momentos antes, agora jogado em seu rosto, assim como as memórias do dia anterior e da noite, voltaram. Você está acordada também, não está? Scanna perguntou. Você me pegou. Neia disse com uma leve risada.
não há ajuda para isso, nós dois estamos acordados, podemos muito bem nos levantar e começar o dia. Skana disse. Eu sei, mas é tão bom aqui. Eu não tinha ideia de como eu estava tensa. Disse Neia. Bem, você tem que tirar isso do seu sistema de vez em quando, você sabe. Skana disse com um sorriso perverso enquanto se levantava e começava a vestir seu uniforme descartado. Caso contrário, bem, se você simplesmente não experimenta nenhuma das alegrias da vida, então qual é o sentido de qualquer uma das lutas pelas quais passamos? Ela perguntou enquanto calçava uma bota. Acho que nunca pensei nisso, Neia disse enquanto vestia uma camiseta. Ser um escudeiro da Ordem dos Paladinos realmente não deixou tempo para essas reflexões. Skana riu. É por isso que tive que agir primeiro. Ela disse quando começou a amarrar o cinto da espada. Se tivesse deixado para você, você nunca teria notado a oportunidade. Enquanto Neia colocava seu próprio cinto, ela encolheu os ombros. Provavelmente não, pelo menos não antes que a oportunidade acabasse. Para ser franca, eu nem sei realmente o que esta oportunidade, para usar sua palavra, realmente foi além da noite passada, mas por enquanto, é o suficiente para dizer que estou feliz que tenha acontecido, mas agora temos um trabalho a fazer, Skana, a ousada. Neia disse um tanto sardonicamente. Skana sorriu largamente. Skana, a ousada, ela disse, e repetiu várias vezes, gostei, vou aceitar. Mas você está certa, temos trabalho a fazer. Ela disse, e segurou a aba da barraca aberta educadamente para Neia, que saiu, e se espreguiçou com um gemido agradável, do tipo que se emite quando dormiu bem, e está preparado para começar o dia com energia. Cesê nunca gemeu ou se espreguiçou, mas não faltou energia, e ela se aproximou de Neia e Skana, quando elas saíram da barraca. Bom dia, fofas, e não fofas. Ela disse, e então colocou um novo adesivo no tapa-olho de Skana, e outro na bochecha de Neia. Bom, agora mais bonita, e bonita. Ela disse. Skana parecia confusa, enquanto Neia, bem acostumada com as idiosincrasias de Cesê, apenas riu, e deu um abraço nela. Bom dia para você também, Cesê, suponho que você se juntará a nós pelo resto de nossa jornada. Sim. Cesê disse séria, estaremos juntas pelas próximas semanas, pelo menos, a menos que Lord Ains me chame de volta. Tudo bem, então você deve pegar um cavalo. Você pode cavalgar com Tinamok e eu, na frente da caravana. Espero que estejamos na fronteira em pouco tempo. Neia disse enquanto o acampamento gradualmente acordou, e se preparou para se mover. A essa altura não havia nem mesmo um novato que não soubesse o que fazer, e eles estavam em movimento rapidamente, e nenhum deles estava inclinado a demorar depois dos eventos do dia anterior. Skana deu um breve abraço em Neia, apertando sua mão levemente mais uma vez, e então correu para seu cavalo infernal para assumir sua posição nas fileiras, enquanto Neia e Cesê foram para a frente, cada uma flanqueando Tinamok. Para passar o tempo, por que você não me conta o que tem feito desde a última vez que nos vimos? Cesê perguntou. É uma longa história. Neia disse. É uma longa viagem. Cesê respondeu. Eles alcançaram a fronteira sul. Ou a parede da fronteira norte, se você nasceu do outro lado dela, no final daquele dia, assim como Neia e Tinamok ficaram sem histórias. Neia olhou para a parede enquanto cavalgava perto dela. Era impressionante da maneira grosseira que objetos grandes eram impressionantes, mas tendo visto o trabalho verdadeiramente impressionante do rei feiticeiro, e o poder destrutivo de Jaldabaoth, ela sabia que havia realmente pouca diferença entre isso e um castelo de areia. Ainda assim, quando seu pescoço se esticou para olhar para cima quando ela estava na base, ela podia ver porque os viajantes comuns achavam isso impressionante. Os grandes blocos de pedra, os portões largos e pesados, como posto de controle, não eram ruins. Você já passou por aqui antes? Ela perguntou enquanto se virava para olhar para Tinamok. Não há muitos anos, a maior parte do trabalho que preciso fazer é no norte. Deixo minha família mais extensa lidar com o lado das coisas aqui. Ele respondeu. Aproveite a viagem, não é? Neia perguntou. Se eu estou sendo honesto sobre isso, bem, sim, só não diga isso à minha esposa, ela odeia quantas vezes eu me ausento, não que eu não a ame, mas eu gosto de ver coisas novas, de estar no meio da barganha, você simplesmente não consegue isso com negociações pelo correio. Mas como ela mora na capital no norte, bem, geralmente não fico separado dela por tanto tempo quanto isso. Estou feliz por ela estar viva. Ele disse sinceramente. Quanto tempo você acha que vamos ficar no sul? Neia perguntou. 1 ou 2 meses, as coisas estão mais concentradas aqui,
tenho que atingir as grandes cidades, mas depois disso, bem, as pessoas dessas cidades cuidarão do resto. Não precisamos atingir todas as cidades e vilas ao longo do caminho, e é seguro. Você não terá mais que ser minha guarda-costas, ou pelo menos não tanto. Então, se você quiser visitar aldeias próximas por um dia ou dois, e tentar ganhar convertidos, fique à vontade. Não se prenda a mim ao longo do caminho, ou isso tornará difícil para eu fazer negócios. Tinamok disse pragmaticamente. Como quiser. Neia disse educadamente. Quando terminaram de falar, um guarda se aproximou e Tinamok entregou ao homem seu passe real, e após alguns minutos de inspeções nominais, o guarda o devolveu, saudou, e sinalizou para que os portões se abrissem, o que eles fizeram com uma lentidão ponderada. Um rangido soou em uma das extremidades da passagem do vale onde ficavam seus portões, mas barulhento ou não, devagar ou não, eles se abriram, e em poucos minutos a caravana começou a avançar novamente, e finalmente, eles chegaram ao Reino Sagrado do Sul.